A paz do Senhor, meus irmãos, aqui pastora Esther Ribeiro falando, gravando para vocês mais um vídeo aqui para o canal, compartilhando com vocês as minhas experiências ministeriais. Você que me acompanha sabe que por aqui eu sempre compartilho com vocês, conto para vocês aquilo, que o Senhor me concedeu viver, permitiu viver dentro da área de libertação. Gente, hoje já completa alguns dias que eu não gravo vídeo pro canal falando sobre minhas experiências pessoais. Quem me acompanha nas minhas outras redes sociais sabe que eu atendo agendas em vários lugares, daí sempre que sobra um tempinho eu paro para gravar um vídeo aqui com vocês. E como eu sempre falo, complicado é achar um silêncio para poder gravar um vídeo, mas vamos lá e vamos tentar mais uma vez. Hoje eu quero contar para vocês sobre os erros na prática de orar por libertação. Vai ser interessante gravar esse vídeo. Para você que entrou agora, eu já te peço, fique até o final. O que acontece? Nós temos muitas seguidores que se interessam por dons espirituais, assim como eu, são atraídas, pelo poder de Deus, assim como eu, são atraídas pelo desejo de ser usados por Deus. E algumas pessoas se identificam, pela área, pelo ministério de cura. Tem pessoas que se identificam pelo ministério de cura interior, que é diferente. Tem outras pessoas que se interessam pelo ministério de libertação. Como é uma área que a gente não vê tantos vídeos, tantos estudos, ou alguém que compartilha experiência, aquilo que viveu, é a área que eu mais tenho focado aqui no meu canal do YouTube, contando pra vocês os momentos que Deus usou, as experiências que eu tive, tá bom? Então não tô dando nenhum estudo, mas estou contando pra vocês as coisas que eu vivi e fui aprendendo com a prática. É claro que também tem estudo da Bíblia, tem livros que eu li, que é o próximo vídeo que eu quero gravar pra vocês, mas eu quero contar pra vocês as coisas que eu vivi com Deus, quem sabe você se identifica. Então bora lá? O caderninho tá aqui na mão, gente. Eu já tinha feito um esboço para poder contar para vocês, anotado tudinho. Perdi esse esboço, acabei de anotar aqui rapidinho para poder gravar. Não sei se tem a mesma coisa que eu já tinha anotado, mas vamos lá. Eu vou tentar não ficar falando, mas bora direto ao assunto. Olha, vocês entenderam o tema? Essa questão da prática de orar por libertação? Eu não sei se você já chegou no momento que você esteve na igreja, você que prega, você que ministra, depois do culto foi orar por alguém, e aí alguém começou a manifestar. Não sei se você já chegou a esse ponto de orar por alguém que estava endemoniado e se sentiu perdido, não sabia como fazer, o que fazer, porque na verdade a gente fica numa situação meio assim, potente, sem saber como orar, que jeito fazer. Tem um vídeo aqui no meu canal de como orar por libertação, mas é um vídeo de você orar e interceder pela vida de alguém. Esse daqui é realmente a prática, o ato, o momento, como fazer, o que as pessoas costumam fazer de errado, que eu sempre tô olhando e tô observando. Então acontece muito de, por exemplo, as pessoas vão orar por alguém, seja no final do culto. Acontece muito de muitos obreiros, intercessoras, serem chamadas para orar por alguém após o culto. Eu observo muito que muitas pessoas sempre estão orando de olhos fechados. E há uma diferença, de orar por alguém, de profetizar pela vida de alguém e de entender que tem alguém que na verdade está ali passando por um processo de libertação. Aí você fala, mas como é que eu vou saber quem é quem, como que é? Na verdade, a gente não trabalha sozinho na área de libertação. As pessoas precisam entender isso. Precisam aprender a trabalhar com o Espírito Santo, precisam aprender a trabalhar com os anjos, Isso aí dá até um outro vídeo para mim falar com vocês. Mas o Espírito Santo de Deus não te deixa enganado. Você vai olhar para alguém, você sabe que ali é um processo de libertação. Então você não pode fechar os olhos.
Nem, eu acredito que principalmente aquele que vai interceder, aquele que fica ali atrás, aquele que vai segurar, ele tem que estar sempre de olho aberto, ele tem que estar sempre atento. E quem foi orar pela pessoa, o Espírito Santo de Deus vai dar discernimento, né? Para saber se ali você vai profetizar, se ali é uma oração por cura, ou se ali é uma oração por libertação. Fique atento, fique com os olhos abertos, porque o diabo ele é sagaz. Mas uma coisa, gente, nós precisamos entender que nem todo processo de libertação é igual ao outro, né? Nós temos que entender que há processo de libertação que é coisa rápida, tem processo de libertação que é horas, tem processo de libertação que é dias, tem processo de libertação que é meses, né? Porque você precisa entender a legalidade que essa pessoa deu, o que foi feito para a vida daquela pessoa. Eu me lembro de quando uma mãe foi clamar pela filha que estava endemoniada, e Jesus nem chega até aquela menina, né? Ali mesmo, ele diz para aquela mulher, né, que pela fé dela, aquela menina estaria liberta. E também me lembro de quando Jesus atravessou de barco para poder ir até um homem que precisava ser liberto, um homem que já estava no estado de possessão tão grande que as pessoas tinham ele como louco, né? Ele andava por aí sem roupas, as pessoas tentavam prender ele. Então a gente tem que entender que cada caso é um caso, né? Já teve momentos ali que Deus operou, libertou a pessoa no mesmo instante depois do culto. Já teve igrejas que eu fui ministrar em que eu tive que chamar reforços e nós ficamos ali 2, 3 horas, né? Porque a história daquelas pessoas era diferente, o que aconteceu com elas era diferente. Tem pessoas que existem 3 demônios que atormentam, mas tem pessoas que têm legiões e legiões de demônios que atormentam. Então a gente tem que entender que cada processo de libertação é diferente do outro, né? Cada oração que você vai fazer para alguém não é porque outro dia Deus te usou, você orou e aconteceu, que hoje vai acontecer do mesmo jeito. Tem dia que a gente vai sair assim, meio pensando, Senhor, será que foi eu? O que será que aconteceu? Por que hoje foi tão difícil? Não depende de Deus, não foi. Às vezes, se você sabe que a sua vida está certa diante do Senhor, é que na verdade a história de alguém é um pouquinho mais delicado, precisa um pouquinho mais de atenção, de oração, de mais jejum, de mais consagração. Tem tantos dias que eu não gravo que quando eu volto a gravar eu falo correndo assim, ó, disparado. Mas eu fico com medo também das pessoas me me abandonar no meio do vídeo, não assistir o restante. Aí eu acabo correndo achando, não, a pessoa vai me largar na mão. Não me larga na mão, deixa aí nos comentários, pastor, eu não te deixei, assisti até o final. Só pra mim saber que vocês estão realmente me acompanhando. Gente, olha só o que eu coloquei aqui, mexer com libertação desconcertado. Gente, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Se você sabe que a sua vida, que você tem brecha na sua vida, o que é brecha? A gente não entende o que é brecha. Se você tem pecado na sua vida, não vai mexer com libertação. Não vai mexer com libertação. Eu vi casos da pessoa colocar a mão em alguém que estava endemoniado e essa pessoa com o espírito sobre si tem tanta força. A menina era isso aqui, ó. Eu chamei um pastor para me ajudar. E, na verdade, eu já tinha até resolvido a situação. Aí, quando o pastor chegou, colocou a mão, né, sobre aquela pessoa que estava endemoniada. Já estava a ponto de repreender esse demônio, já tinha contido a menina. Quando aquela jovem arrastou o pastor, derrubando cadeira e tudo, grudou no paletó dele, quase arrasta a cara dele no chão. Por quê? Porque tinha brecha, porque tinha pecado, né? Já ouvi casos de pessoas que o diabo segurou na mão, quebrou o dedo, arrancou o cabelo, né? Por isso tem muita gente que fala assim, não vai mexer com libertação com cabelo solto. Então também já é uma dica, né? Então não vai mexer com libertação se sua vida estiver desconcertada. É claro que eu também já vi pessoas que têm o dom, que expulsaram e o demônio saiu. Mas uma coisa é Deus permitir você estar numa situação, outra coisa é você se dispor sabendo que a sua vida está errada, né? Eu já ouvi casos de pessoas que mexia com isso, saiu da igreja e aconteceu que estava num lugar que ninguém colocava a mão e a pessoa com medo, né? Se arrependeu ali diante do Senhor e Deus acabou ainda usando a pessoa, né? Deus fala que vai usar até um jumento
Então, mas se você sabe que a sua vida precisa de um conserto, se conserta antes de se entregar no mistério de libertação, antes de buscar por libertação, né? Conserte a sua vida. Vamos lá, gente. Esses vídeos que eu tô gravando pra vocês, pode ser assim, tipo, os erros da libertação, parte 1, e depois eu gravar, né, uma segunda parte. Eu não vou colocar todos os erros, mas alguns que eu já presenciei. Estar sozinho, né? Eu acredito que você que quer trabalhar com libertação, você precisa de uma equipe. Um outro tema, né, para vídeos é sobre cobertura espiritual. Você não pode estar sozinho. Sério, hoje a minha vida é orar por libertação. As pessoas me chamam pra ir até na casa, as pessoas me chamam pra fazer visita. Então não ande sozinho, né? Que seja você e mais um, ou pelo menos você e mais 3. Esses dias nós fizemos um processo de libertação de uma mulher que ela trabalhava no terreiro. Ela não chegou, ela não era, né, que fazia trabalho ali, mas ela fazia transporte. E ela queria sair dessa vida. Minha mãe já tinha orado com ela já tinha reconciliado, ela estava fazendo jejum. Foi horas e horas que nós estávamos ali orando, repreendendo o Zé Pilintra, repreendendo a Preta Velha, o Giramundo, demônios. Então, que quando se manifesta fala que é bonzinho, quando se manifesta fala que quer fazer o bem, né? Eu tô falando isso porque tem pessoas de outras religiões que acabam entrando aqui e falam, tá falando mal da minha religião, mas a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? O Zé Pilintra, muitas pessoas baixam, gostam, mas ele te leva a fumar, ele te leva a beber. Que bem é esse que ele quer fazer pra sua vida? Que bem é esse que ele quer trazer pra sua vida? Então nós estávamos ali orando por uma pessoa que queria ser liberta, que não queria mais fumar, que não queria mais viver de vício, que muitas das vezes estava dentro da sua casa e era tomada por esses espíritos de alguém que queria ser liberta, não queria mais emprestar o corpo ao inimigo. Era uma libertação que ia levar horas e horas. E nós estamos ali em 4, nós até tivemos que revezar, porque a gente cansa o corpo físico. Então eu e o pastor Zé Carlos estávamos orando, daqui a pouco a gente ia beber água, ia esticar as pernas, aí vinha o Manuel e a Lúcia continuavam orando, intercedendo. Então a gente não pode pegar certas guerras, batalhas que são imensas sozinhos, não. E tanto assim, um orando pela vida do outro. Enquanto alguns estão orando, outros estão ali na retaguarda, dando uma cobertura espiritual. Amém? Além do mais, que às vezes a pessoa está orando por alguém sozinha e quando coloca a mão, a pessoa já cai no chão, né? Se estrambelha tudo. Então, sozinho não, gente. Sozinho não. Tá bom? Mas tem situações que Deus vai permitir, mas também Ele não nos vai deixar envergonhados. Quando Ele permite, Ele não nos deixa envergonhados. Tô olhando aqui, tá? Jesus. Tá. Gente, outro erro que eu vejo muito comum no processo ali de libertação, na prática das pessoas estar orando por libertação. As pessoas mais sem experiências, elas acabam tentando segurar a pessoa que está endemoniada. A gente sempre escuta casos de pessoas que foram 5 homens para segurar a menininha que estava endemoniada. Foi muitas pessoas que tentaram segurar, muitas pessoas se machucaram e ninguém segurou. Por isso que a gente tem que estar, você que mexe com libertação, tem que viver uma vida de jejum, de consagração, né? Porque na verdade a gente não consegue segurar a pessoa que está endemoniada, né? Uma coisa é a força da pessoa em si, outra coisa é a força do demônio que está ali sobre a vida da pessoa. Então, quem é que realmente segura? Quem é que realmente está ali com você? São os anjos, é o arcanjo Miguel. Então, quando você vai orar por alguém, você tem que pedir aos anjos para poder amarrar o demônio que está ali, né? Primeira coisa, para que esse demônio seja amarrado, os pés, as mãos. Eu vou contar pra vocês uma inexperiência minha. Eu tenho até vergonha de contar isso, né? Mas eu tô compartilhando com vocês as minhas experiências. Eu lembro que a primeira vez que eu fui orar por libertação, a gente não sabe, mas Deus cuida.
Era uma legião. E a menina tava com a perna junta e ela cruzava a perna. E eu ficava incutido por que tava cruzando a perna. Eu ia lá e descruzava a perna. E ela cruzava a perna, eu ia lá e descruzava a perna dela. Mas na verdade, os anjos estavam amarrando aquele demônio. E eu nem sabia o que era isso. Agora imagina quantas pessoas não têm essa experiência, né? Então a primeira coisa é a gente confiar que os anjos de Deus estão ali e mandar que venha amarrar esse demônio, amarrar com cordas, né? Com fogo, porque o demônio ele não suporta o fogo de Deus. Ele até mora no inferno, mas o fogo de Deus ele não suporta. A gente nunca está sozinho. Quando você está orando por alguém que está endemoniado, você pode ter certeza que tem anjos e anjos ao seu redor, né? E o arcanjo também está ali. Eu lembro de um processo de libertação que quando o demônio manifestou, a primeira coisa que ele fez foi olhar pro lado e falar: oi, Miguel, quanto tempo? Então eu fiquei assim maravilhada. Eu falei: nossa, a gente não vê o mundo espiritual, né? Mas os anjos de Deus estão bem aqui do nosso lado. Que lindo, que honra, que presença. E quantas vezes o demônio falava assim: me desamarra que você vai ver o que eu faço. Me solta daqui que você vai ver o que eu faço. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar para que venha amarrar aquele demônio, né? E aí sim nós vamos repreender em nome de Jesus. Gente, eu coloquei um outro item aqui, um tanto que polêmico. Que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas comentam, muitas pessoas criticam sobre o óleo de unção e sobre o expulsar demônios, né? Quando as pessoas usam o óleo de unção, muitas pessoas ficam escandalizadas. Tem até o óleo de unção, tem óleo de unção de mirra, que é cura, tem óleo de unção de libertação, tem óleo de unção de prosperidade, tem, né, vários óleos de unção. Mas quando nós usamos o óleo de unção para libertação, eu acredito muito sobre a unção sendo derramada através do óleo. Então, a gente não vai despejar o óleo sobre a cabeça de alguém que está endemoniada, a gente não vai usá-lo como ungir alguém que está endemoniado. Eu entendo que o óleo de unção, ele tem poder de queimar, né? Você já pegou óleo de unção e colocou na sua mão e começou a queimar? Eu não sei, o lado na roça queima, que é uma beleza. Então, o que acontece? Muitas das vezes, eu uso o óleo de unção na hora de libertação, mas eu unjo as minhas mãos. Eu unjo as minhas mãos e peço a Deus para que venha queimar o óleo de unção que está sobre a minha mão. Principalmente quando tem obras de macumba, quando a pessoa come alguma coisa que foi oferecida. Então eu estou ungindo as minhas mãos, pedindo para Deus colocar fogo nas minhas mãos. Aí eu uso as minhas mãos para colocar, muitas das vezes na boca, né, assim, do estômago das pessoas que comeram oferenda e mando queimar, né? Muitas das vezes a gente ora pelo demônio e ele não sai. Deus quer que ele confesse aonde as áreas que ele trabalhou pra gente repreender. Eu já falei um pouco disso sobre outros vídeos. Então eu uso esse mesmo óleo de unção pra queimar aqui, e aí ele já começa a confessar tudo que tem que confessar, falar onde que foi trabalhado, o que é que foi feito, e a gente começa a repreender todas essas áreas. Então, use o óleo de unção para ungir as suas mãos. Use o óleo de unção para que Deus venha derramar fogo sobre as suas mãos, para que você venha, né, trabalhar onde tem enfermidade, aonde o demônio... Igual muitas pessoas, às vezes, nós já repreendemos esse espírito de morte nas pernas. Então, a gente unge as nossas mãos e manda queimar todo espírito de morte que estiver alojado nas pernas. Gente, tantas coisas que eu já passei que daria um vídeo muito extenso, por isso que eu vou dividir talvez esse vídeo aqui em duas partes. Eu preciso depois gravar um vídeo também falando sobre orar por libertação, sobre... muitas pessoas falam assim: você tem que mandar, repreender, sair, pronto, você vai ficar ali indagando, questionando o demônio. Isso aí daí um outro vídeo, é um assunto também polêmico, mas eu vou deixar para não ficar muito extenso, apenas esse vídeo aqui, tá bom? Repetindo aqui: não orar de olhos fechados na hora de libertação, não pensar que toda libertação é igual a outra, não mexer com o demônio desconcertado, não estar sozinho orando por libertação, não ficar tentando segurar a pessoa, juntar muitas pessoas para segurar, mas mandar
né, os anjos amarrar as pessoas que estão endemoniadas e usar o óleo de unção apenas para ungir as suas mãos, apenas para te ungir e pedir para que Deus venha derramar fogo. Amém? Eu poderia contar muitas experiências dentro de cada tema aqui, mas ia ficar muito extenso. Então, deixa nos comentários aí alguma dúvida que eu vou tentar ir respondendo a vocês no decorrer do tempo. E, gente, muito obrigada por assistir os meus vídeos, por me acompanhar. Você que tem desejo de ser usado na área de libertação, não é fácil, mas é maravilhoso ver pessoas sendo libertas, pessoas tendo a vida transformada. Não é fácil, mas vale a pena. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever nesse canal, tá certo? Deus abençoe.